Hoje eu quero falar com você que olha para casa e sente que não sabe por onde começar, porque existe um acúmulo de objetos espalhados, pilhas que foram se formando aos poucos, tarefas que ficaram para depois e dias que passaram mais rápido do que a sua energia conseguia acompanhar. Talvez exista uma mesa que virou depósito de coisas, um canto que foi sendo deixado para amanhã, um espaço que você evita olhar porque ele parece carregar junto o peso de muitas tentativas interrompidas. E junto com tudo isso aparece aquela sensação de atraso, aquela voz interna dizendo que você deveria ter feito mais, que precisava ter dado conta, que não devia ter deixado chegar a esse ponto. Mas respira comigo, com calma. Tá tudo bem, você não falhou. Você só está cansada, sobrecarregada, atravessando fases da vida que exigem muito do corpo, da mente e do coração. A casa para enquanto a vida continua acontecendo e às vezes a gente só consegue lidar com o que é urgente, com o que dói, com o que grita mais alto. A bagunça não é um julgamento sobre você. Ela não define quem você é, não mede seu valor, não diz nada sobre sua capacidade. Ela é apenas um retrato do ritmo do tempo, das responsabilidades que você carrega, das batalhas silenciosas que ninguém vê. E aqui neste momento nós não vamos nos culpar, não vamos nos comparar, não vamos nos pressionar a resolver tudo de uma vez. Aqui a gente desacelera, a gente respira, a gente aprende a recomeçar com leveza, entendendo que existe um caminho possível mesmo quando parece difícil enxergar por onde começar. Este canal existe para ser um espaço seguro para quem quer cuidar da casa sem sofrimento, sem aquela cobrança constante de produtividade extrema, sem criar mais peso sobre um coração que já carrega tanta coisa. Aqui, a rotina não é uma maratona, não é uma competição, não é uma linha de chegada que precisa ser alcançada o mais rápido possível. Aqui a rotina é um caminho que a gente constrói devagar, respeitando o próprio ritmo, as próprias limitações, o momento de vida que estamos atravessando. Não existe casa perfeita, rotina perfeita, padrão ideal de organização. Existe o que é possível hoje. Existe o cuidado que cabe no dia de agora. A proposta do Casa Leve é transformar a rotina doméstica em algo mais humano, mais gentil, mais realista. Não é sobre fazer muito, é sobre fazer com presença. Não é sobre controlar tudo, é sobre criar respiro. Quando a gente tira o peso da obrigação, o cuidado volta a ter sentido, volta a ser escolha, volta a ser gesto de carinho com o lar e com a gente mesma. Aqui, cada pequeno movimento importa, cada gesto já é avanço. Você não precisa provar nada, não precisa se comparar com outras pessoas, não precisa alcançar um padrão que não faz sentido para a sua vida. Nós vamos caminhar juntas, passo a passo, criando ordem aos poucos, sem pressa, sem aquela sensação de que está sempre atrasada ou ficando para trás. Aqui o tempo é mais suave e o progresso também. O que importa é que você continue existindo dentro da sua própria rotina, sem se anular para tentar dar conta de tudo. A rotina que vamos seguir ao longo dos vídeos é inspirada no método Fly Lady, mas ela é adaptada para a vida real, para dias em que o corpo pede descanso, para momentos em que a mente está cansada, para casas que precisam de cuidado, mas também de pausa. Não é uma lista rígida de regras, não é um sistema fechado, não é um conjunto de tarefas que precisa ser cumprido a qualquer custo. É um jeito gentil de retomar o cuidado com o lar por meio de pequenos passos que se repetem com calma, no seu ritmo, no seu tempo. A ideia não é transformar tudo de uma vez. A ideia é criar constância, construir movimento aos poucos, deixar que o cuidado volte a fazer parte da rotina sem exaustão. Organização não é sinônimo de perfeição. Organização também é escolher o que pode ficar para depois. Também é parar quando o corpo pede pausa. Também é aceitar que existem fases em que o máximo possível é bem menor do que gostaríamos, e ainda assim é válido. Quando a gente cuida de um pedaço do ambiente, a mente encontra respiro. Quando um cantinho volta a ficar em ordem, o coração percebe que o caminho ainda existe, mesmo quando os passos são pequenos. E é isso que vale aqui. Progresso, não perfeição. Caminho, não cobrança. Recomeço, todas as vezes que for necessário. Você não precisa ter medo de recomeçar quantas vezes a vida pedir. Recomeçar também é forma de coragem. Então, para hoje, o nosso primeiro passo é simples, possível e gentil com você. Não é para arrumar a casa inteira, não é para abrir várias tarefas ao mesmo tempo, não é para transformar esse momento em obrigação.
Escolha apenas um pequeno espaço, a superfície de uma mesa, o canto da pia, a entrada do ambiente, aquele apoio que sempre acumula coisas quando os dias ficam corridos. Só um lugar. Esse será o nosso ponto de recomeço. Sem pressa. Sem pressão. Olhe para esse espaço e retire o excesso com calma. Coloque de lado o que precisa ser decidido depois. Limpe devagar, sem correria, sem perfeccionismo. Volte apenas o essencial para o lugar. Apenas o que faz sentido. E nada além disso. Não amplie a tarefa. Não vá para outros cômodos. Não transforme esse gesto em maratona de organização. Hoje é só isso. Um cuidado breve, consciente e simbólico. Se der vontade de fazer mais, guarde essa energia para amanhã. O combinado de hoje é apenas esse pequeno passo. Ele pode parecer simples, mas ele representa muito. Ele diz que você está escolhendo não desistir de você. Ele mostra ao seu coração que ainda existe movimento, mesmo quando tudo caminha devagar. Esse pequeno gesto é um marco de recomeço, um lembrete de que você ainda pode cuidar da sua casa e de si mesma com leveza, sem se ferir, sem se cobrar além do necessário. Esse passo vale mais do que qualquer grande esforço feito com dor. Talvez, enquanto você cuidava desse pequeno espaço, alguns pensamentos tenham aparecido. Aquela voz que diz que isso é pouco, que não adianta arrumar só um lugar, que não vai fazer diferença. Essa voz nasce de anos de cobrança, comparação e exigência. Ela tenta te convencer de que só o que é grande, intenso e exaustivo tem valor. Mas aqui nós estamos aprendendo a construir um novo jeito de olhar para o cuidado com a casa e para o cuidado com você. Pequenos passos também são trabalho, pequenos passos também consomem energia, pequenos passos também mudam a história do dia. Às vezes, esse único cantinho organizado se transforma em um ponto de apoio emocional, um lugar que te lembra que existe movimento, mesmo quando tudo parece parado. É como uma pequena janela aberta dentro da rotina, uma pausa para respirar, um lembrete de que você ainda consegue fazer algo, mesmo que seja pouco, mesmo que seja no ritmo possível, mesmo que seja diferente do que a sua mente imaginava. E tá tudo bem ser assim. O ideal nem sempre cabe na vida real. O que cabe hoje é aquilo que não te machuca, que não te pesa, que não te esgota por dentro. Enquanto você olha para esse espaço que agora está mais calmo, pode ser que o resto da casa ainda pareça confuso, incompleto, distante do que você gostaria. Mas esse contraste não é motivo para desânimo. Ele é parte do processo. O caminho de volta à organização não acontece de forma linear. Ele não é um filme acelerado de transformação. Ele é feito de dias bons, dias lentos, dias cansados e dias em que o único avanço visível é um pequeno canto em paz. E ainda assim, esse pequeno canto importa, porque ele muda a forma como você se percebe. Ele tira a ideia de fracasso total e traz de volta a noção de que as coisas estão em construção. Nada está perdido enquanto existe movimento, mesmo que seja mínimo. A constância suave tem muito mais força do que a pressa que começa grande e desiste no meio. O nosso foco aqui não é quantidade, é continuidade. Não é intensidade, é gentileza. Você não precisa se provar produtivo o tempo todo. Você não precisa transformar a casa inteira num único dia. Você só precisa continuar existindo dentro da sua rotina sem se apagar por causa dela. Talvez alguém olhando de fora não enxergue a importância desse gesto. Talvez pareça pequeno demais, simples demais, quase invisível. Mas você sabe o que esse momento representa. Ele representa o retorno da consciência sobre o ambiente. Representa o reencontro com o próprio espaço. Representa um cuidado que começa por fora, mas toca o lado de dentro. É como se, ao arrumar esse pequeno lugar, você estivesse dizendo para si mesma: eu ainda estou aqui, eu ainda importo, eu ainda posso recomeçar. E é exatamente essa mensagem que queremos fortalecer ao longo dos próximos dias. A casa é parte da sua história, mas ela não é uma lista de tarefas a ser vencida. Ela é um cenário de vida, um espaço que também precisa respeitar as suas pausas, os seus limites e os seus processos. Hoje você escolheu cuidar de um pedaço desse cenário com carinho, e isso é profundamente valioso. Se existir alguma tristeza, culpa ou vergonha pelo que não deu para fazer antes, deixa isso descansar por um instante. Há coisas que o tempo não permitiu, há fases que exigiram energia demais, há situações que tiraram sua força e desviaram o olhar do que estava ao redor. E tudo isso faz parte da experiência humana, não precisa se punir por isso. O que importa é o que você está fazendo agora.
Esse passo de hoje não apaga o passado, mas ele cria uma nova direção. Ele não pretende contar outra história de uma vez. Ele abre espaço para que a história siga diferente a partir daqui. E se esse processo parecer lento, se em alguns dias você sentir vontade de desistir ou pensar que não está avançando, lembra deste momento. Lembra que houve um dia em que você parou, respirou, escolheu um espaço simples e cuidou dele com leveza. Esse é o tipo de gesto que constrói uma rotina que acolhe, em vez de ferir. E é isso que estamos aprendendo juntas. Se tudo o que você conseguiu fazer hoje foi cuidar desse único espaço, isso já é progresso, já é mudança, já é vitória. O resto pode esperar. O que ainda não foi resolvido vai encontrar seu tempo certo. Não existe atraso aqui, não existe fracasso aqui. Existe alguém que está voltando a cuidar de si e do próprio lar com calma, com respeito à própria história, com gentileza, com o próprio cansaço. E isso é enorme. Amanhã nós damos mais um passo, um de cada vez, no seu ritmo, dentro da sua realidade. A casa não precisa ser perfeita para trazer paz. Ela precisa ser real, vivida, acolhida. Você merece habitar um espaço que não te cobra o tempo inteiro, mas que te abraça quando você entra. E se esse vídeo falou com você, se esse jeito mais leve de caminhar fez sentido para o seu coração, eu te convido a ficar aqui comigo, acompanhar os próximos vídeos com passo a passo de uma rotina leve e seguir nessa jornada de recomeços gentis e possíveis. Estamos juntas. Sempre que for preciso, a gente começa de novo.